Irmão de Yuri Alberto é contratado e choca fiel, Timão acerta com joia da base e encaminha novo contrato, Corinthians pode esquecer Coutinho e partir para camisa 10 Ita brasileiro das Arábias e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Como já era esperado, o Corinthians divulgou a lista de relacionados nesta tarde e realmente o Yuri foi poupado pela comissão técnica por conta de dores no tornozelo. O atacante, portanto, deve dar espaço a Júnior Moraes, que no momento é o seu reserva imediato. Por outro lado, o volante Fausto Vera, também como esperado, voltou a ser opção para o Lázaro e certamente deve começar a partida como titular. E por fim, só para pontuar mesmo, o Maicon fica de fora por lesão, mas como ele treinou com bola nessa semana, pode ser que ele já esteja de volta contra o São Bernardo na quinta, enquanto Cantígio, que também teve uma lesão no mesmo dia do Maicon, aí já é um caso um pouco mais complicado, porque como a lesão dele é de grau 2, é bem provável que a gente não veja o seu nome nessa lista tão cedo, certo? É isso, dos desfalques e novidades, os nomes são esses. Então, uma provável escalação, mais baseado na minha opinião do que uma apuração de fato, eu acho que deve ter algo do tipo Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Vera, Duqueiroz, Adson e Renato, Roger Guedes e Júnior Moraes. Fechou? Se um Yuri Alberto é bom, imagina dois. Pois é, foi isso que a diretoria pensou ao fechar com o irmão do Yuri Alberto pro seu time do Sub-17. Isso mesmo, nessa semana, segundo o portal Meu Timão, o lateral esquerdo Caio foi contratado pelo Corinthians e já está até registrado na Federação Paulista com um contrato de uma temporada. É quase como se fosse um teste, tipo, nós vamos contratar você e se você fizer uma boa temporada, a gente renova e te dá um contrato melhor. Basicamente isso. E assim, não que eu ache ruim esse tipo de contratação, como foi, por exemplo, com o Karen do futevôlei. Mas de fato, isso tira qualquer chance de um moleque melhor e mais preparado de vestir a nossa camisa. Porque, por ele ser irmão do Yuri, só dá pra pensar que ele tá lá por isso. O único mérito dele ter sido contratado é ele ser irmão do Yuri. Se não fosse ele, não estaria chutando bola em lugar nenhum. Mas se o Corinthians, por algum acaso, viu que ele tem bola e esforço pra jogar aqui, então eu vou dar esse voto de confiança. E lembrando que recentemente a base do Corinthians anunciou aí a chegada de Luiz Felipe, que estava no Fluminense, para compor a lateral esquerda da mesma categoria, certo? E um detalhe, tá? Essa contratação do Caio não tem nada a ver com o negócio do Zenit, tá? Apesar do Corinthians ter dado tudo e mais um pouco pro Zenit em troca do Yuri, pelo menos dessa vez já é outro negócio, certo? E como de praxe, o Brasil Sub-20 venceu mais uma vez na noite de ontem, dessa vez diante da Venezuela, que apesar de ser um saco de pancadas no profissional, o Brasil bate nesses caras todo ano, eles têm até que uma base bem forte, mas nem assim para incomodar o Brasil, que meteu logo um 3-0 e com gol de Pedro. É isso mesmo, nosso Pedro 06, que entrou no segundo tempo no lugar do Giovani, marcou naquela bola que sobra no meio da área, aquela perfeita para você chegar chutando e empurrando o goleiro e zagueiro, todo mundo para dentro do gol. Pois é, sobrou e ele guardou e ainda teve tempo para uma humilhação no lateral dos caras, que ficou no chão só dele fingir que ia, mas não foi. Olha aí, moleque é bola, né? Não tem jeito, fazer isso com 16 anos na seleção Sub-20 não é pouca coisa não, viu? E não só ele, como o Biro e o Giovani também foram muito bem na partida. O Giovani pelo menos quase marcou um golaço, dando uma paulada no ângulo de esquerda que, rapaz, se entra da Puskás, hein? Se o cara mete uma dessa no Paulista, a torcida já ia amar o cara no mesmo instante. Já o Biro, apesar de ter passado despercebido em boa parte do jogo, quase saiu de campo com uma assistência se o Roque não fosse tão displicente, né? Enfim, e fica aqui também uma menção honrosa pro Robert, que apesar de não ser mais do Corinthians, ainda é nossa revelação. Cara, pra mim foi o craque do jogo. Quem acompanhou do começo ao fim sabe do que eu tô falando, sabe que esse moleque é muito diferente. E eu nem tô falando aqui só da marcação, do jeito que ele defende ou coisa do tipo. Ele é craque com a bola no pé. Cara, eu fico impressionado o quão técnico ele é, o quão frio ele é também, né? Tem uma saída de bola impressionante, lançamento na medida, é rápido, é ousado, o moleque assim é muito completo, é muito craque. Então, se o Real Madrid quiser comprá-lo mesmo, do jeito que tá saindo nas notícias aí, vai se dar muito bem, porque tem bola pra jogar em time assim. E até fica aqui uma recomendação, né, pra quem quiser ver o próximo jogo da seleção. Segunda-feira, Brasil e Paraguai, às 7 horas da noite, no Sport TV. Fechou? Vê lá que vale a pena.
E falando no Biro, depois que o Corinthians encaminhou a renovação com o zagueiro Murilo, que resta apenas assinar o seu contrato para o anúncio ser feito, a diretoria resolveu agir rápido e já conseguiu encaminhar a renovação de contrato com o meia Guilherme Biro, né? Seu vínculo com o Timão, que antes iria até o fim desse ano, e preocupava a diretoria, né? Porque quanto mais perto do fim, mais os empresários começam a montar em cima do clube, tem tudo para ser alongado assim que o atleta retornar do Sul-Americano no dia 13 ou 14 de fevereiro. Por volta dessa data, ele deve chegar para resolver esses últimos detalhes e enfim assinar o seu contrato. Lembrando, fiel, que o Biro ainda tem idade para atuar no Sub-20 nessa temporada, tem apenas aí 19 anos, portanto não é certo que ele vai retornar e já integrar o elenco do Lázaro no profissional. Se ficar, pode ser até o Sub-20 voltar ativa ou para de fato ser testado e aí ter o seu veredito se vai continuar ou não, certo? Bom, o mais difícil também já foi feito, agora é só assinar e ser feliz. De olho no Coutinho, o Corinthians sabe que as condições para fechar esse negócio são muito difíceis, tanto por um empréstimo quanto por uma liberação do Aston Villa para ele chegar de graça. E essa eu diria que é impossível, né? Porque os caras pagaram 20 milhões por ele e não vão liberar de graça. Então, vale a pena pensar em outro nome sim, e eu trago um que poderia cair muito bem por aqui. E detalhe, sem custos de transferências. Estou falando de Igor Coronado, meia de 30 anos, que optou por não renovar o seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e, portanto, restando aí mais 6 meses para o seu contrato chegar ao fim, já poderia assinar um pré-contrato agora em fevereiro e chegar de graça ao Timão em julho desse ano. Atualmente, o meia vem sendo observado por equipes do Brasil, como por exemplo o Vasco, e também é muito querido pela torcida do Flamengo, que fez aí uma campanha nas redes sociais para trazerem ele. E cara, para ele ter essa concorrência toda aí, fora os outros times não revelados tanto do Brasil quanto de fora, é porque o cara é bom mesmo, né? Pô, só na Arábia Saudita, ou pelo menos na Arábia e nos Emirados, foram 123 jogos com 58 gols e 42 assistências, praticamente uma participação em gol por jogo. E vale ressaltar aqui que o Igor, apesar de ter nascido no Brasil, não foi revelado por nenhuma equipe daqui. Na verdade, ele começou a sua carreira lá na Inglaterra, jogando aí por duas equipes, acho que da Championship, depois foi lá para Malta jogar aí num time que, né, é bem desconhecido, e aí foi para Itália, onde passou até que um bom tempo, tirou até a sua cidadania italiana e por último viajou para o Oriente Médio e foi jogar nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Então, no auge dos seus 30 anos, ele pode voltar ao Brasil e quem sabe o Corinthians não seja sua primeira casa por aqui, né? Cairia como uma luva, além de não ser tão caro quanto o Coutinho, ou pelo menos eu não acho que é. E aí, vocês acham que dá para contratar Igor Coronado? Dá para tentar ou não? É um bom jogador, isso é fato. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!